Boa noite, Charles, tudo bem? Seja bem-vindo. Boa noite, Roger, tudo bem? Seja bem-vindo. Boa noite, Dalton, beleza? Seja bem-vindo, amigo. E aí, galera, o tema da live de hoje vai ser perfil comportamental e suas diferentes nuances no campo amoroso. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre a característica de cada perfil e como as pessoas se relacionam no campo amoroso. Será que você sabe identificar o seu perfil comportamental? Será que você sabe identificar o perfil comportamental do seu parceiro e sabe se relacionar exatamente com o perfil dele, com o temperamento dele? É sobre isso que a gente vai falar, dele ou dela. É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Beleza? Matheus, boa noite! Ó, Fafi limpeza aqui. Beijo, gente. Saudade de vocês demais da conta, tá? Assunto hoje que é perfil comportamental e as suas relações amorosas. Como cada perfil comportamental se comporta nas suas relações amorosas, no relacionamento humano, em especial o relacionamento amoroso. Beleza? Não sei se vocês já conhecem, boa noite. Não sei se vocês já conhecem o perfil comportamental de vocês, né? Mas o perfil comportamental ele é baseado no temperamento humano. Temperamento humano que foi descoberto aí, né? Essa teoria pelo Hipócrates, que é considerado o pai da medicina, 460 anos antes de Cristo. Então, tá tudo relacionado ao nosso temperamento humano que é da gente. A gente nasce com ele, né? E vai morrer com ele. Então a gente precisa conhecer. Precisa saber qual é o nosso perfil para entender esse perfil aí, saber usar da melhor forma possível, né? Saber usar as nossas forças e conhecer as nossas limitações também para aprender cada dia mais com o nosso eu, né? A gente precisa se conhecer e se fortalecer. Seja bem-vinda, Lu! Lu linda! Tá sempre presente aqui, Silken também. Bom demais, gente, vocês! Domingão! Uhul! É nóis! Estamos aqui trabalhando. Vamos discutir, vamos conversar um pouquinho sobre os perfis comportamentais e como as pessoas interagem no relacionamento humano. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão do relacionamento amoroso, tá? O assunto dessa live de hoje que tá muito, muito interessante e vai trazer para vocês aí muitos benefícios ao se relacionar com as pessoas, beleza? Boa noite, Eliane! Seja bem-vinda! Lavrense linda! Hoje a gente está falando sobre perfil comportamental, Eliane, e como as pessoas se relacionam no campo amoroso. Como é a personalidade de cada um e como faz para a gente melhorar as nossas relações amorosas a partir da definição da nossa personalidade. É um tema muito interessante. Se estiver a fim de discutir, estamos aqui. Bora lá, Eliane. Você já sabe teu perfil comportamental, mulher? Você já sabe qual é o teu perfil comportamental? Eu vou te convidar a fazer um teste, que eu tenho certeza que a maioria das pessoas que passam aqui não sabem. Digita no Google perfil
teste de perfil comportamental MR Coach, COACH. Você vai descobrir o teu perfil, depois você volta e me conta aqui pra gente conversar um pouquinho mais. Mas primeiro tu tem que descobrir teu perfil. Depois que você souber teu perfil, a gente conversa sobre todas as características, vamos dizer assim, boas e ruins, né? Que todo mundo tem. Os pontos fortes e os pontos de melhoria. Então o primeiro passo é fazer o teste. A gente precisa entender quem nós somos, né? Então quem somos nós? Nós somos uma pessoinha aí que está sempre enquadrada em um dos 4 perfis. Toda a humanidade, o ser humano, ele é dividido em 4 grupos. Então não é tão difícil a gente se conhecer. A gente acha que é um bicho de 7 cabeças, né? Que é um universo à parte, mas não é. Dá pra gente se conhecer e tem técnicas fáceis, ferramentas muito fáceis pra gente trabalhar com isso. Paty, sua linda! Aluna, linda, maravilhosa, seja bem-vinda. Hoje o assunto é perfil comportamental e as suas relações amorosas. Patrícia, você teve aula comigo, você chegou a fazer teu teste de perfil, né, Paty? Eu não lembro o que deu, mulher. Eu acho que a gente fez na disciplina de RH, na Anhanguera. André, seja bem-vindo. André, já sabe, André, teu perfil? Ederson, que lindo, Ederson, saudade de você, saudade desse bairro, saudade de Ribeirão. Quarta-feira eu tô em Ribeirão Preto. E como é que tá? Será que tá abrindo Vila Dionísio? Se tiver, eu tô lá, hein? Se tiver, eu quero ir. Galera, o que eu quero falar com vocês hoje? Em primeiro lugar, vamos abaixar esse som que tá atrapalhando aqui, tá? A concentração tá difícil aqui com essa sonzeira boa. Galera, seguinte, nós precisamos entender o nosso perfil comportamental. A gente precisa se conhecer. E como que a gente faz para se conhecer? Existe uma maneira muito simples, muito prática. Existe uma ferramenta maravilhosa que a gente chama de análise de perfil comportamental por meio de uma ferramenta que é o DISC. A humanidade, de uma maneira geral, Marcos, seja bem-vindo. A humanidade, de uma maneira geral, a gente consegue dividir o ser humano em 4 grupos de pessoas. Sim, 4 grupos de pessoas, não é tão difícil a gente se conhecer. São eles os dominantes, os influentes, os estáveis e os cautelosos. E a gente precisa entender qual é o nosso grupo, qual é a nossa tribo, qual é a nossa turma, em que gaveta que nós estamos encaixados. Porque a partir daí, gente, é que a gente vai saber se relacionar com o mundo, tá? Então vamos lá. O que a gente precisa fazer? O teste. Fazer o teste do perfil comportamental. Primeira coisa, o primeiro passo para você se conhecer é você fazer esse teste. É um teste muito simples, está disponível aí no Google gratuitamente. Quem tiver interesse, só clicar lá no Google, teste de perfil comportamental MR Coach. Mário Megali, seja bem-vindo. Um beijo. Digita lá, teste de perfil comportamental MR Coach. Você vai descobrir qual é o teu perfil. Ou você é dominante, influente, estável ou cauteloso. Geralmente a gente tem 2 perfis que são mais altos. Geralmente é o que o teu teste pode apontar. Então pode ser que aponte dominante e influente, pode ser que aponte estável e cauteloso, pode ser que aponte estável e influente, também é uma combinação muito comum. E pode ser que aponte dominante e cauteloso. Também é uma combinação muito comum. Então faça o teu teste para você se conhecer, para você saber em que gaveta que tu tá encaixado, qual é a tribo que tu pertence ali, entende? Daí você vai pegar esse teu resultado, vai trazer aqui para mim, vai voltar para essa live. Eduardo, maravilhoso, seja bem-vindo. Ai, André, você assistiu o meu vídeo de técnica sanduíche? Coisa boa! Ó, gente, vamos falar do que interessa aqui, tá? Perfil comportamental e como as pessoas se relacionam. Eu quero falar de um por um. É muito fácil até você se reconhecer em que grupo que você pertence sem mesmo fazer o teste. Então, assim, obviamente, como eu já faço essa análise humana, essa análise de perfil comportamental há bastante tempo, eu conseguiria identificar, né, de bate-pronto, só pela observação, qual é o perfil comportamental. Como vocês estão tendo contato com esse assunto agora, eu recomendo fazer o teste. Mas vamos lá, qual seria a sacada para a gente identificar o perfil comportamental de cada um?
Primeiro passo. Se você é o tipo de pessoa agitada, mais rápida, mais veloz, acelerada no andar, no falar, no pensar, é muito possível, é praticamente certo que você está, Eliette, seja bem-vinda, amore. É praticamente certo, a Eliette tá aí nesse grupo, viu, mulher? Entre os dominantes e os influentes, que são os perfis extrovertidos. Se você é uma pessoa que fala, pensa, age rapidamente, se você é extrovertido, você tá no campo dos dominantes e dos influentes. Se você é mais introspectivo, se você lida com a sua visão, a visão do seu eu e a visão dos outros de uma forma mais introspectiva, mais introvertida, você provavelmente está no grupo dos estáveis ou cautelosos. Esse é o teu perfil. Tá, então Camila, como que eu vou saber exatamente se eu sou dominante ou influente, estável ou cauteloso e qual percentual de cada um eu tenho dentro de mim? Faça o teste, depois a gente conversa a respeito, certo? Mas antes, para vocês não saírem daqui, para a gente não perder a linha do raciocínio, o que eu gostaria de refletir aqui com vocês? Paulo, seja bem-vindo! É muito simples, né? Então veja bem, como cada perfil comportamental tem a sua forma de ver o mundo, de se ver e de interagir com o mundo e com as pessoas, né? Fica muito fácil a gente entender como que a gente tem que se comunicar com essas pessoas. É só a gente entender como a forma de pensamento dela está sendo executada e a gente vai então alinhar o nosso discurso a esse ritmo dessa pessoa, a esse perfil. Então veja bem, se nós estamos, vamos supor, né, um casal, onde a mulher percebe que o marido está sempre tomando a frente das situações. O marido está sempre saindo à frente, ele é mais acelerado, ele é uma pessoa que gosta, ele é muito decidido, quando ele quer, ele bate o pé e ele vai atrás, ele faz, ele acontece. Ele não é muito de planejar, as pessoas dominantes não são muito de planejar, né? Quando ela percebe que essa pessoa com quem ela se relaciona tem esse perfil mais impulsivo, mais agitado, mais voltado aos resultados e não tanto às pessoas. Ele não gosta muito de ficar falando de sentimento, ele fala dos fatos, ele fala dos processos, ele fala das metas e dos objetivos. Esse é o dominante. Mulher, você tá casada com um dominante, você tá namorando um dominante. O que você faz com isso? Quando você tá se relacionando com um perfil dominante. Esse é o erro das pessoas. Aí você pega uma mulher completamente estável, calma, plácida, né? Assim, gosta de uma coisa focada na melancolia ali, daquele processo mental do amor, das cartas de amor. E aí ela fica sofrendo porque o marido não demonstra, né? Ele não demonstra, não é porque ele não te ama, pode até ser, né? Também é uma possibilidade. Mas não é porque ele não te ama, mas porque todo dominante não vai focar na demonstração dos sentimentos. É óbvio. É o perfil dele, é a maneira como ele raciocina, como ele entende o mundo e como ele externaliza o pensamento dele. Isso não quer dizer que não exista amor, né? É o jeito da pessoa. E também não quer dizer que ela não consiga mudar. Claro que pode mudar e é por isso que a gente está falando disso aqui. Todos os perfis existem, dão brechas aí para pontos de melhoria no nosso comportamento. E é para isso que a gente está aqui na Terra, né? Inclusive, para aprender, para melhorar cada vez mais. E se a gente percebe que está magoando o outro, não demonstrando o amor da forma como ele quer, como ele precisa, a gente precisa tomar esse cuidado, né? Mas então vamos chegar nessa parte aí também. Primeiramente, vamos destacar qual é o ponto do dominante. O perfil dominante, gente, ele gosta de fazer uma surpresa, ele gosta de fazer, sabe assim, porque ele é impulsivo. Então, se ele quiser, ele vai lá, ele compra um presente, ele vai, marca uma viagem, ele vai e ele faz, ele age, né? Porém, ao mesmo tempo, como eu já disse aqui pra vocês, ele não é um perfil muito focado nas emoções, nos sentimentos, não. Então, não cobre isso dele o tempo todo, porque ele não tem isso pra dar pra você, né? Se você tem um perfil oposto, focado nas pessoas, você tá sempre pensando no outro, você tá sempre preocupada com o que o outro tá sentindo, essa é a sua visão de mundo, é a forma como você entende o mundo, não o outro. Então a gente precisa entender que cada um tem a sua maneira de compreender o mundo e as pessoas e interagir com eles.
sem síndrome de Gabriela, para não justificar o que se faz porque tem esse perfil. É isso mesmo. Paulo falou tudo, né? Eu nasci assim e eu vou ser sempre assim. É a síndrome da Gabriela, a gente fala. Porque, de fato, a gente não é porque a gente nasceu assim que a gente está determinado e fadado a ser assim a vida toda. A gente precisa melhorar, né? Então, gente, se você está se relacionando com um perfil muito diferente do seu, agora tá ficando mais fácil de entender, né? Tá fazendo sentido? Porque, veja bem, isso é orgânico, isso vem da natureza do ser humano, né? A gente, para descobrir que a gente é assim e para tentar mudar, são anos de evolução espiritual, de evolução, se envolvendo com as pessoas e percebendo, nossa, tem alguma coisa errada. Eu penso muito diferente do outro, o que eu faço agora? Porque não tá rolando meu relacionamento com o chefe, meu relacionamento com os colegas do trabalho, meu relacionamento na família. Por que não tá rolando? Porque, de fato, todo mundo é muito diferente um do outro, né? A gente tá tentando aqui falar de perfis, que são 4 caixinhas que você soca ali as pessoas ali dentro, mas ainda assim não quer dizer que, né, não define nada. Cada um é cada um, né? Tem muitas variáveis que compõem uma personalidade de um ser humano. Mas até você entender que você precisa se autoconhecer e se desenvolver para ser melhor, para se interagir melhor com as pessoas, para conquistar mais coisas na vida, para ter relações mais prazerosas, mais satisfatórias, né? Não só amorosas, mas em todos os campos, inclusive nos negócios, para você ganhar mais dinheiro, ser mais feliz, próspero e abundante, a gente precisa de desenvolvimento pessoal. E não é todo mundo que desperta assim, né? Num clique. Não, não é. Então a maioria das pessoas ainda estão dormindo, vocês entenderam? A maioria das pessoas estão ali, ó, né? Dormindo, não acordaram para essa necessidade. Tá vendo que tem uma coisa errada, tá vendo que tem uma coisa estranha ali, tá alguma coisa ruim, tá dando ruim, que não tá conectando, mas não toma uma decisão. E aí é onde entra provavelmente você e o seu parceiro, que provavelmente podem estar dentro da maior parcela da população do planeta Terra que ainda não acordou, tá? É por isso que é muito importante a gente conversar. É por isso que eu tô propondo fazer essa live todos os dias, às 19 horas, para trazer esse assunto à tona, para as pessoas começarem a entender um pouquinho dessa área que é muito pouco explorada, né? Então, primeiro passo, tem que se conhecer. Aí nós temos o perfil dominante, como eu tô falando assim, quando você se conhece, você fala assim, tá, eu sou dominante, está dentro de mim. Todos os dias eu tenho que acordar e lutar contra algumas coisas que não são muito bem desenvolvidas em mim. Eu preciso tentar desenvolver, porque não tá ali, tá lá bem embotadinho, sabe? Não tá muito aparente, tá bem embotado. Então, todos os dias vira uma meta, entendeu? Qual que é a sacada? Quando você se conhece, você sabe as suas limitações, vira uma meta diária. E isso é maravilhoso, porque o desafio traz recompensas desmedidas. A gente não consegue medir assim, o prazer da satisfação do desenvolvimento. Você se desafiar. Você colocar um desafio para você e você conseguir. Hoje eu vou conseguir falar mais assertivamente com meu parceiro. Eu sei que ele é dominante e eu sou muito focada pro sentimental. Então hoje eu vou trazer fatos para ele. Se eu for falar que eu tô infeliz, eu vou ser assertiva, eu vou ser direta e eu vou falar para ele: olha, eu percebo que você está ficando irritado toda vez que acontece isso, isso e isso. Eu sugiro que a gente faça assim, assim, assado. O que você acha? Pronto! Você teve uma conversa interessante já para um dominante. Você foi direta ao ponto, certo? Influente. O que é o perfil influente? Perfil influente no amor, gente, é uma maravilha. E eu falo por mim. Ai, gente, tudo bem, Rodrigo? Pablo, seja bem-vindo. Gente, perfil influente no amor é maravilhoso que eu falo por mim, porque eu sou influente também, né? Tem um dos graus altos aí de influência. O perfil influente no amor, o influente ele fala, ele ama, ele viaja, ele vive no mundo da lua, ele sonha, ele ama as pessoas, ele ama os sentimentos, ele quer ouvir os outros, né? Então esse é o perfil. William, beleza? Esse é o perfil influente. O perfil influente, no amor, ele se doa, ele se joga, ele demonstra, ele faz carta de amor, ele faz música, aquelas coisas, né? De gente romântica. Esse é o influente. Porém, não é porque ele é assim, né? Que
que as pessoas são assim, que o mundo é assim. Então, quando você não se conhece e você não analisa as pessoas como um todo, você não analisa o ecossistema como um todo, você simplesmente esquece que as pessoas não são como você. E a forma como você enxerga o mundo, você acha que tá todo mundo enxergando. Você tem essa tendência, e o Facebook e o Instagram tá ajudando muito a piorar tudo isso, né? Que é uma tendência do... Eu até esqueci como é que chama isso aí, da polarização, né? A gente pensar a mesma coisa, porque a gente está sempre sendo reforçado a assistir coisas do mesmo tema. Então, tá piorando. A gente tá tendo a visão de que todo mundo é igual a gente, mas não é, né? Então, quando eu acho que as pessoas são todos sentimentais, uma pessoa que está sendo mais seca comigo, eu já interpreto como ela não gosta de mim, não me deu atenção, uma pessoa não tá querendo, né? E não é assim que funciona. Porque muitas pessoas são mais assim, né? Plácidas mesmo, como o estável, por exemplo, perfil estável, você não sabe se ele tá feliz, se ele tá triste, se ele tá rindo, se ele tá chorando, o mundo pode estar caindo, que ele vai estar sempre estável, né? Ele tá desempregado, ele tá assim, ele tá bem, ele tá calmo. Ele tá rico, milionário, ganhou na loteria, ele tá bem, tá tudo bem, né? Então, ele não aparenta desespero, ele não aparenta impulsividade, porque ele não é impulsivo mesmo, ele pensa 1000 vezes para tomar uma decisão, né? Já o influente não, o influente ele é mais impulsivo. Então, quando a gente entende que nós temos perfis comportamentais específicos e os outros têm perfis comportamentais específicos também, né? Gente, tá lindo esse chifre. A gente entende melhor, né? Como que a gente pode exigir do outro exatamente o que a gente dá. Você dá o que você pode dar, o que está dentro de você, que é o que você aprendeu durante aí a vida, com a criação dos seus pais, com a influência do mundo, da sociedade. A gente dá o que a gente tem para dar. Não adianta tentar ficar exigindo, sugando do outro o que o outro não pode te oferecer, né? E é por isso que é tão importante a gente se conhecer, conhecer o nosso perfil comportamental na hora que a gente estiver se relacionando com pessoas. Especialmente no campo amoroso, que é um relacionamento tão profundo, né? Que exige aí um contato tão íntimo e a gente acaba se sentindo doído com muita coisa, né? Você acaba levando tudo pro pessoal. E, por exemplo, o perfil cauteloso e o perfil dominante são perfis que odeiam que seja tudo levado pro pessoal. Eles odeiam, eles abominam. Eles não querem que nada seja levado pro pessoal. Eles querem que tudo seja levado para situacional, né? Então a gente brigou por quê? Porque você se comportou de uma maneira, mas não é uma questão assim que eu não gosto de você. E aí se você tá pegando ali um cauteloso, relacionando um cauteloso que é totalmente sistemático, analista, perfeccionista, né? Se relacionando com um estável, você vai ter dois mundos totalmente diferentes, porque o perfil estável é totalmente coração. Ele também é calmo, assim, tal. O cauteloso também não é tão extrovertido, ele é introvertido. Então você vê os dois ali juntinho, marido e mulher, parece que são duas pessoas perfeitas, né? Que casal perfeito, parece um casal perfeito. Porque estão os dois muito calmos, a impressão que dá é que eles não têm problemas, eles só têm soluções e que a gente quer ser igual a eles, né? Mas não, na verdade, o estável e o cauteloso são sim muito parecidos porque eles têm essa questão da introversão, mas a forma como eles raciocinam é totalmente diferente. O sentimento que eles têm pelas pessoas de empatia é totalmente diferente. O estável ele é muito mais empata. O estável é totalmente focado no coração e no sentimento. O cauteloso não. O cauteloso é totalmente focado na razão, na lógica, né? E óbvio, quando a gente faz um teste comportamental, você vai entender que você não é só estável ou só cauteloso, né? É muito raro você encontrar um alto muito alto D, um alto muito alto C, que é o cauteloso. Geralmente a gente tem um perfil que compõe vários percentuais, né? Então você tem um perfil que tem um pouquinho do percentual do cauteloso, um pouquinho do estável e por aí vai. Como eu já disse aqui na live de hoje, existe uma tendência a você ter dois perfis que aparentam. Então você vai ter um pouco do perfil dominante com um pouco do influente,
ou um pouco do estável com um pouco do cauteloso. Camila, fiz o teste. O resultado do meu teste foi muito louco. Bruno, seja bem-vindo! Nélia, tudo bem? Seja bem-vindo. Fiz meu teste, Camila. Deu uma coisa muito louca. Meu teste deu 3 ou 4 perfis ao mesmo tempo. Aí, gente, se isso aconteceu com você, eu vou te pedir um grande favor, uma grande gentileza. Me chama no privado. Me chama no direct. Porque esse perfil é um tipo de perfil raro. É um perfil muito complexo. Existe um filme, fica a dica aqui desse filme pra vocês, maravilhoso, que inclusive foi um cliente meu que sugeriu essa semana, eu assisti, eu fiquei apaixonada, já quero ver a série, porque tem uma série, inclusive, não sei se da Netflix, não sei onde, que é uma série que veio do filme, parte do filme. O filme se chama Divergente, e a série se chama Divergente Convergente. O que diz, né, esse filme? No que explora esse filme? O filme fala sobre as pessoas que têm esse perfil contraditório. Lembra que eu falei para vocês que o dominante e o influente, eles são muito extrovertidos e o cauteloso e o estável são mais embotados, mais introvertidos, tímidos, né? As pessoas que complementam perfis com perfis opostos são pessoas divergentes. E a gente chama essas pessoas divergentes de pessoas, como é que eu diria? São pessoas especiais, são pessoas que ninguém controla, né? Vinícius, seja bem-vindo. A gente chama essas pessoas de fato incontroláveis. São pessoas que têm dentro de si as duas áreas. A área que desponta para o amor, a área que desponta para o sentimento, a área que desponta para a razão, a área que desponta... É uma coisa muito louca. Me chama se vocês fizeram aí o perfil, tá? O teste. Faça todo mundo o teste, gente. Vai pro Google, digita lá no Google, na barra do Google, assim, ó, teste, perfil comportamental, MR Coach. Digita no Google, sai da live, tô tocando todo mundo pra fora da live. Volta e depois conversa comigo. O que é que deu o resultado do teu teste? Porque hoje nós estamos falando do teste, porém aplicado ao campo amoroso. Se você não sabe qual que é teu perfil, como é que nós vamos conversar aqui e traçar um futuro amoroso para a pessoa que não sabe nem que perfil que ela é, certo? Leandro, seja bem-vindo. Tá sempre por aqui, te agradeço, viu? Bom, vamos lá. O que eu preciso? Eu preciso do seguinte. Adiante, né, dessa informação que vocês já têm do perfil, Tati, seja bem-vinda, amore. Você já sabe qual é o teu perfil comportamental e você já sabe qual é o do teu parceiro, né? Então, o que nós vamos fazer a partir daí? O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma análise, tá? Quem tiver aqui na live, quiser fazer o teste agora, que aqui às vezes, né, a galera fica meio tímida de contar esse tipo de coisa. Quiser me chamar depois no privado e fazer alguma pergunta, fica à vontade, viu, gente? Fez o teste, identificou o teu perfil, identificou o perfil do parceiro. Depois disso, nós vamos chegar na conclusão que falta. Não sei se vocês já leram, tem um livro muito interessante que chama As 5 Formas de Amar, 5 linguagens do amor. Gente, esse livro é um livro muito interessante e que ele tem um desdobramento, tudo na minha visão tá interligado, né? Eu sou uma louca do conhecimento, para mim tá tudo interligado, filosofia, física, eu vejo ligação com tudo. Então, se você pegar esse livro, As 5 Linguagens do Amor, quem já leu esse livro vai entender o que eu tô falando. Porque ele diz o seguinte: cada pessoa se relaciona e demonstra o amor de uma maneira diferente. O que eu acabei de falar aqui, agora há pouco nessa live? Exatamente a mesma coisa. Porém, falando do quê? De uma análise comportamental dentro da teoria de desenvolvimento humano, na subpastinha ali da análise de comportamento, nós então estamos falando de quê? Das peculiaridades, das particularidades de cada um dos perfis, certo? Gente, se você conhece alguém que tem interesse nesse tema, bota aqui no aviãozinho, porque eu tô oferecendo consultoria aqui, mentoria gratuita hoje, hein? Só me chamar no privado, tá? Com problema amoroso aí, me chama, porque essa análise comportamental vai resolver a tua vida. Não é querer ficar com o assunto de guru aqui, não, é porque de fato resolve mesmo. É a gente
é maravilhoso. Quando a gente se entende, quando a gente entende o outro, não tem como dar errado. Tem uma frase do Sun Tzu, que é o autor, escritor daquele livro A Arte da Guerra, que ele fala assim, eu amo essa frase, eu repito 1000 vezes. Se você se conhece, e se você não se conhece, não me conheço, e não conhece o seu inimigo, você vai perder todas as batalhas, é certeza. Né? Esquece. Se você se conhece, mas não conhece o seu inimigo, para cada batalha ganha, para cada vitória, você vai ter uma derrota. Agora, se você se conhece e conhece o teu inimigo, você não precisa ter medo de nenhuma batalha. Porque é o tipo de preparo que ninguém tem. E isso serve para as empresas também hoje, né? Para a concorrência, se você parar para analisar. As pessoas não se preparam, as empresas não se preparam. E a gente, enquanto ser humano, a gente não veio aqui nessa vida só por jogar a gente aqui e sai lá e vai pagar boleto, né? Eu, pelo menos, acredito muito nisso. E se você não acredita, uma hora você vai cair a ficha, né? Uma hora cai a ficha porque o incômodo fica grande ali dentro, assim, né? Fica aquele incômodo, assim, de tipo... Não é só pra isso, né, que eu vivo, né, gente? Trabalhar pra pagar boleto. Uma hora cai. E quando cair essa ficha, vocês vão entender que vocês, todo mundo, o mundo, o planeta, né, vai entender que o mais importante de tudo é a gente estar bem consigo mesmo e estar bem com o outro. Porque a gente depende das pessoas, né? A gente depende das pessoas. E não só do parceiro emocional, não só do parceiro amoroso. A gente depende dos relacionamentos com as pessoas. Porque a gente precisa desse relacionamento, porque a gente é tudo uma coisa só. O universo é tudo uma coisa só. É tudo uma mesma energia. É tudo, tá tudo junto, tudo interligado. Eu, Camila, você que está assistindo essa live, os animais, as coisas inanimadas, as matérias, a cadeira, uma porta, é tudo a mesma energia. Tudo faz parte da mesma energia. Se vocês quiserem, tiverem interesse, quando eu comecei a acordar para essas coisas, eu gosto muito de estudar, eu assisti e acabei chegando nesse campo da programação neurolinguística e entrei no campo também da física quântica. E eu fiquei muito interessada por essa área de física quântica, exatamente assim, pela mágica que ela tem, né? Se vocês tiverem interesse, assistam no YouTube qualquer vídeo, para quem tem interesse de entender o que eu tô falando, né? O que é isso que eu tô falando, que eu, você e esse celular são a mesma coisa, é a mesma energia. Assista um vídeo no YouTube que se chama teoria, eu não lembro se é como teoria, experimento da fenda dupla. Vai ser um divisor de água na vida de vocês. Assistam ao vídeo do YouTube, experimento da fenda dupla. Qualquer vídeo que explicar esse experimento, que não vai explicar, vocês vão perceber que é a coisa mais louca do planeta Terra. Ele vai provar para vocês que não existe diferença entre você, entre esse celular, entre essa parede, né? Não tem. É tudo a mesma coisa, é tudo a mesma energia. Todo mundo é matéria, todos nós somos matérias e somos onda, frequência, vibração. Comecei a entrar aqui num campo meio espiritual, né? Vamos voltar aqui então para a parte comportamental, senão a gente viaja muito. Mas fica a recomendação aí do vídeo, tá? Do vídeo do YouTube. Então, voltando aqui para os perfis comportamentais. Dominante, influente, estável e cauteloso, né? Voltando para esse perfil, o que a gente tem aqui para apontar? Alguém aqui que entrou agora, André, Tati, vocês querem fazer alguma pergunta? Alguém tem alguma curiosidade específica de algum perfil? Porque o que acontece? Existe muita particularidade, né? Por exemplo, um perfil dominante e influente é muito diferente
de um perfil dominante cauteloso. Mas é muito comum. É muito comum na sociedade a gente ver os dois perfis, dominante influente e dominante cauteloso, por exemplo. Influente estável também é muito comum. Então, a gente precisa entender qual é a combinação que tá aí dentro de você. Vocês entenderam? Gente, tá fazendo sentido? Quem é que tá acompanhando aqui a live ainda, tá fazendo sentido que esses perfis, eles definem o nosso comportamento? E isso tá dentro da gente? A gente nasceu assim? Nasceu com isso? Mas dá pra mudar? Comportamento é aprendido. Todo comportamento é aprendido. Então, parte da carga do que a gente é hoje veio na genética. Só para eu entender que vocês estão assistindo e que estão entendendo, coloca um joinha, coloca algum emoji para eu entender que tá ok, que tá participando, tá joinha, tá dando para entender. Porque é muito interessante o quanto a gente precisa se voltar para a compreensão de nós mesmos, do nosso comportamento. Por que eu me comporto dessa maneira que eu me comporto? Não é muito legal? É muito interessante. Mas, o que acontece? Nesse momento a gente tem muitos dissabores, vamos dizer essa palavra, eu acho que é melhor. Nesse momento a gente tem muitos dissabores, porque quando a gente conhece o lado bom e o lado ruim, né? Então a gente conhece tanto o lado positivo, aquele lado forte que a gente lida com muito bem, né? Porque ver o nosso lado bom é muito fácil, ver a nossa força é muito fácil, mas a gente vê a treva, né? A gente também vê a treva e não é fácil. Essa é a parte difícil. Vamos ver o que o André comentou. Nenhum, estou amando toda a ideologia. É muito massa, é apaixonante. Amando é pouco, é apaixonante e é assim, pra gente se debruçar mesmo e se render. Essa é a palavra, eu acho, a rendição. Quando a gente se rende ao nosso autoconhecimento, não tem outro caminho, né? A gente não consegue enxergar outro caminho. E aí, André, e todo mundo que tá aqui assistindo, que passou já na live de hoje, e quem mais vier a ver essa live, eu acho que pra gente se conhecer verdadeiramente, a gente de fato precisa de ferramentas. A gente de fato precisa, sozinho, eu tentei muitos anos, viu? Eu sou uma pessoa que eu critiquei demais, por exemplo, a psicologia, eu fugia de psicólogo. Eu achava que era um absurdo o tal do psicólogo. Eu achava que psicólogo só servia para deixar a gente pior, mais deprimido, porque psicólogo só fala de problema. Mas minha visão era essa. Eu tinha essa crença limitante, por isso eu não procurava, né? Só que daí, o que acontece? Chega uma hora que dá esse incômodo, como eu falei, vem eventos na vida da gente, né? Por exemplo, depois que eu perdi meu pai faleceu, eu comecei a ter algumas crises mesmo de ansiedade, tristeza, depressão, angústia. E foi onde eu conheci, né? Conheci essa dor, esse incômodo grande e não tive como, eu me rendi, eu não tinha mais como fugir. E foi onde eu procurei a psicologia e por meio da terapia eu entendi exatamente qual era o ponto. O ponto é a gente olhar para dentro. Olhar para dentro, qualquer que seja a ferramenta. Psicólogo, coach, terapia holística, tá muito na moda o Reiki, Theta Healing. A gente precisa olhar para dentro, expor os nossos problemas para alguém que entenda, para alguém que esteja disposto a te ajudar e que entenda disso e que já tenha um caminho à sua frente de evolução ali, mais da compreensão, né? Aí, nesse momento onde eu me identifiquei com a psicologia, tive aí uma experiência bacana de 6 anos, eu percebi que, de fato, o psicólogo, às vezes, na linha que eu estava, que era freudiana, ele foca muito no problema, né? E aí vinha aquelas perguntas assim, mas por que será que você sente isso? E eu nunca tinha resposta. Mas então, você tá sentindo de onde vem isso? De onde será que vem? Quanto mais ela perguntava, mais angústia me dava, porque eu não sabia identificar de onde. Hoje, depois de estudar bastante e entender outras técnicas, eu entendo por que eu não entendia. Porque, de fato, gente, o nosso cérebro, o cérebro humano, é uma ferramenta poderosíssima, maravilhosa. E, às vezes, coisas que você cria na sua mente, coisas que não existiram, ela entende como realidade. Então,
nem sempre aquilo que você, aquele medo, aquela ansiedade que você tem por alguma coisa, mesmo quando você consegue apontar que aconteceu alguma coisa, às vezes essa coisa nem aconteceu de fato. Às vezes ela foi uma criação da sua mente, porque a mente consegue confundir realidade com imagem. É por isso que tem tanta gente que fala hoje em dia, mentaliza coisa boa. Você quer ficar rico? Mentaliza que você tá rico. Imagine se andando de lancha. Se imagina tomando café na Copenhagen. Isso daí é coisa de gente louca? Não. Já está mais do que comprovado que a visualização mental é uma das técnicas. Isso é programação neurolinguística. Então, quem não entende ainda dessa área, por favor, se tiver alguma necessidade de compreensão, me procura que eu explico direitinho. Programação neurolinguística. Dá para programar, reprogramar a mente, programar novas crenças, deletar as crenças que você tem de que você não pode, de que você é fraco, de que você é chato, de que você não é agradável, de que você não presta para nada, de que você nunca vai ser rico porque você nasceu para ser pobre, você nasceu em família pobre, então você não vai ficar rico. Todas essas crenças, elas podem ser deletadas e substituídas por novas, muito mais fortes e muito mais positivas, só por meio de técnicas de programação neurolinguística. Como que é isso? Tava falando aqui pra vocês da técnica do quê? Da visualização, né? Que parece coisa de gente louca. Você ficar pensando que você vai conseguir. Isso é o cerne, o foco da coisa. Pensar, mas não é só o pensar do tipo assim, ah, pensei. Não, é pensar com a intenção. Pensar se sentindo a situação. Quanto mais o seu cérebro sentir aquela verdade que você tá conseguindo ali ficar milionário, andar de lancha e realizar todos os teus sonhos, quanto mais ele sentir como verdade, ele vai se acostumando e ele vai fazer o máximo possível. Ele vai trabalhar para executar aquilo. E, logicamente, é por isso que a gente precisa de uma organização. Eu, enquanto administradora, eu defendo isso demais. É por isso que eu sou administradora. Comecei essa parte de desenvolvimento pessoal trabalhando com consultorias mesmo dentro de empresa, né? Prestando consultoria para empresários na área de desenvolvimento pessoal. Me apaixonei e estamos aí. Mas meu negócio é planejamento. Planejamento. Então não adianta você visualizar, utilizar dessa técnica de PNL, se sentir, visualizar, utilizar o cérebro para reforçar um desejo ardente que você tem. Não adianta você usar essa técnica se você não se planejar, né, gente? Se você não traçar um plano para chegar até o seu objetivo. Então, qual que é a sacada aqui? A sacada é planejamento, organização, controle, execução, princípios da administração. Mas nunca se esquecendo de que, na verdade, você não controla nada. Existe uma força no universo que está regendo tudo nessa vida, sabe? Tipo um maestro, assim. E para você entrar nessa sintonia com essa força, quando você entra nessa sintonia com essa força do universo, você vai ser abundantemente beneficiado com todas as riquezas que a gente merece, porque todos nós somos divinos, né? Todos nós somos divinos. Todos nós somos luz. A gente não nasceu para ser treva, a gente nasceu para ser luz. E é por isso que a gente merece e tem o direito e tem o dever de ir atrás dessa luz. A gente tem o dever de ir atrás dessa abundância, dessa riqueza física, dessa riqueza emocional, dessa riqueza espiritual que tanto nos está aguardando. Ela só está esperando a gente despertar. Pablo, planejamento é essencial para um futuro de sucesso? Mas como assim, né, gente? Planejamento é tudo nessa vida, que a gente sem planejamento não chega em lugar nenhum. Mas também se tiver planejamento e não tiver controle e não tiver execução, também não chega também não, viu, Pablo? É um ciclo, né? É o princípio básico mesmo da gestão. Planejamento, direção, controle, ação, aí depois volta, planeja de novo. Agiu, deu certo? Não deu. Ah, deu mais ou menos, isso aqui não deu tanto. Volta, planeja de novo, né? Essa é a roda tem que girar constantemente, não pode parar, tá? E aí é que entra essa questão
que é linda quando você entende a mente humana e mistura, que não tem como separar a espiritualidade da mente, não dá, tá tudo interligado. Quem tenta racionalizar isso aí e separar a vida pessoal da financeira, da emocional, do profissional, tá errado. Já vai dar tudo errado, né? Não tem isso, tá tudo ligado. Então, quando você consegue entender a questão espiritual e a questão mente, corpo, mente e espírito como uma coisa só, esse é o maior desafio, que é o que eu tento aprender todos os dias. Eu acordo e durmo tentando, exercitando isso todos os dias, porque não é fácil. Qual é o desafio que eu tô falando aqui? Você, de fato, conseguir entregar e confiar. Entregar o seu dia para o seu Deus, qualquer que seja o seu Deus, é o mesmo Deus, né? Todas as religiões, elas chegam no mesmo sentido. Todos os deuses de todas as religiões são o mesmo Deus, que é amor, que é luz, que é prosperidade, que é abundância. Todas as religiões falam disso. Então não tem o meu Deus, o seu Deus, é tudo um Deus só, né? Que somos nós. Nós somos Deus, nós temos essa energia. Como eu estava falando para vocês, a gente é tudo energia, a gente é tudo uma coisa só. Assistam um vídeo no YouTube, qualquer um que fale sobre o experimento da fenda dupla, né? Então vamos lá. Aí, qual que é o desafio? Você planejar o seu dia, você traçar um plano, traçar uma meta, se doar e com força, sabe? Com vontade ali, com garra, mas ao mesmo tempo, em paralelo, relaxar e confiar que o universo vai te ajudar. Acreditar nisso e confiar. Vocês viram que coisa louca? Essa é a maior incoerência mais linda, que a gente precisa lidar com isso todos os dias. A gente precisa chegar nesse ponto, e quando a gente chega nesse ponto, todo mundo que tá bem, tá próspero, chegou nesse ponto. Quando você chega nesse ponto, aí abunda, né? Transborda. Aí é o momento onde não só você tá feliz, mas você consegue fazer todas as pessoas ao seu redor felizes e prosperarem. Porque aí você vai estar muito bem financeiramente, você vai conseguir com o seu dinheiro oferecer dinheiro para as pessoas e pagar, remunerar bem as pessoas. E essas pessoas ficarão felizes que terão muito dinheiro e irão passar isso para frente. E quando você tem muito amor para dar, você vai também dar muito amor para as pessoas e essas pessoas vão transbordar esse amor para as outras pessoas. Tudo é cíclico, né? Então é muito bacana. Érica, seja bem-vinda. Nós estamos chegando aqui ao final, né, de mais uma live maravilhosa. Adorei essa live de hoje. Eu tô fazendo todos os dias essa live às 19 horas, exceto aos sábados. Foi muito gostoso, viu? De verdade, gente, coração. Tem gente que entra, tem gente que sai, tem gente que às vezes entra e fala assim pra mim: Camila, eu recebi uma ligação, tive que sair. Não precisa nem se explicar, gente. Isso aqui é assim, a casa da mãe Joana. Tá aqui liberado ao vivo pra vocês. Quem quiser vir, chega, assiste. Se não quiser também sai, tá tudo certo. Estarei aqui todos os dias, às 19 horas, esperando por vocês, se vocês precisarem de um conselho na área de comportamento, na área comportamental. Hoje falamos das questões amorosas, do relacionamento amoroso, mas todos os dias eu vou falar sobre questões comportamentais. Por que a gente comporta, como a gente se comporta e o que a gente pode fazer para melhorar o nosso comportamento e ter relacionamentos mais prósperos e abundantes. Como que a gente faz para a gente ser mais feliz, né? Menos complicado, mais objetivo. Essa é a sacada. Então todos os dias eu estarei aqui às 19 horas. Tem alguém com dúvidas? Vamos ver quem tá aqui online comigo. Pablo, ainda? Ai, que bom, gente. André e Pablo. André, vou te falar uma coisa. Você tá aqui desde o começo. Então, eu sempre faço um sorteio na live. Eu quero te oferecer. Hoje não vai ter sorteio porque você tá aqui desde o início. Eu vou te oferecer, então, o meu e-book, que eu tô fazendo um sorteio do e-book todos os dias. Crenças limitantes, como desbloquear, como eliminar crenças limitantes. Pô, você ganhou, André, você ganhou meu livro. Vou te mandar aqui no privado depois o livro e o link para a aula. Tem uma aula gratuita onde eu explico todo o passo a passo desse método de como que a gente faz para eliminar essas crenças limitantes
Então, criar novas crenças fortalecedoras, porque, pelo amor de Deus, ficar com esses pensamentos negativos na cabeça da gente, ninguém merece. Toca tudo isso embora. Tá, André? Muito obrigada. Muito obrigada. A gente vai se falando. Estamos aqui todo dia. Fique à disposição, fique à vontade para tirar suas dúvidas. O e-book vai para você. Muito obrigada. Beijo, gente. Boa noite. A gente se vê aí amanhã, né? Às 19. Pablo, uma vez um juiz me disse, Pablo é advogado, gente. O André, deixa eu me lembrar. O André é de Ribeirão Preto, não é isso? Mas não estou recordando exatamente com que você trabalha. Uma vez, um juiz me disse para todo dia de manhã trancar meu coração em um cofre e sair para empreender. Entendo que ele tinha razão. Como conciliar isso com o agir com o amor? Trancar meu coração em um cofre e sair para empreender. Ó, posso te falar a minha visão? Talvez esse juiz esteja muito feliz e próspero do jeitinho dele, mas na minha filosofia, eu acredito que uma hora ele vai ter algum desconforto. Por quê? Vou te explicar por quê. O ser humano, na verdade, não sei se vocês já leram o livro do Yuval Noah Harari, que é um historiador, porém ele está sendo muito difundido no mundo inteiro como um filósofo. Não só filósofo, mas guru mesmo, né? O Trump, o Donald Trump, vários outros líderes mundiais, grandes líderes, têm ele como guru. Ele escreveu no livro dele falando que nós somos homo sapiens, tem 3 livros, né? Tem o Homo Deus, o Sapiens e as 21 lições para o século XXI, a trilogia, não é trilogia, mas são 3 livros muito bem sucedidos e são maravilhosos. Ele fala que a gente não devia chamar Homo sapiens, né? Que é o homem que pensa. A gente deveria chamar Homo, aí ele fala lá o nome senciente, sei lá, que é o homem que sente. Porque, na verdade, o que define o ser humano não é o pensamento, e sim a emoção. Porque a marca da evolução de todos os seres, que nós não somos animais, é outra coisa que ele fala, porque o que a gente é muito diferente de um animal, é exatamente o caráter emocional e o caráter social. Então ele foca muito nisso, o quanto a gente é focado para o social, o quanto a gente precisa se sentir um servinte, quanto a gente precisa servir os outros para se sentir bem, Ele não tem religião, ele é ateu, e ele só se descobriu uma pessoa, ele só encontrou essa paz para essa inquietação que ele sempre teve, porque é um cientista, né? Que cientista que não tem a inquietação. Ele só encontrou essa resposta quando ele meditou. Um amigo dele convidou ele para meditar, e ele começou a meditar, e através da meditação ele teve essa luz. Porque a meditação, não sei se vocês sabem, é uma das 4 formas de expansão da consciência. Então, existem 4 formas para você atingir a expansão da consciência: meditação, o chá da ayahuasca, a respiração holotrópica e a 4ª eu esqueci. Então, são 4 formas para você expandir a consciência e chegar a ver Deus, a sentir Deus no coração de fato. A meditação é uma delas. Então, é possível você enxergar isso. Por que eu tô falando tudo isso para te responder? Porque eu já senti isso, trabalho muito com meditação, eu sei. Hoje eu sinto, eu tenho certeza de que a gente não é só um ser pensante, né? Enfim, depois a gente pode conversar pessoalmente sobre isso. E eu penso o seguinte, quando você faz tudo com amor, e para um advogado isso é difícil? Não, ao meu ver não. Porque veja bem, mesmo se uma pessoa matou a outra e você precisa defender, certo? Se você pensar assim, meu Deus, ele matou, ele está errado, você está julgando quem está errado é você. Ele é teu cliente, ele é um ser humano. Ele é um ser humano. E se você for pegar, né, a visão espiritual, Jesus Cristo não perdoou todo mundo? Perdoou todo mundo? É só você de fato se arrepender que ele vai perdoar. E ele não julgou, por que você vai julgar, né? Então, se você pensa assim, ele é meu cliente, ele me contratou. Ele é um ser humano e eu vou defender até o fim. Com todo o meu coração, com toda a minha boa vontade. Por quê, gente? A gente não tá aqui para julgar, né? Se você
tentar trancar o seu coração, você não vai conseguir. A dor que você vai sentir vai ser muito maior, o incômodo que você vai sentir vai ser muito maior. E chega num ponto que você começa a perceber a dissociação, assim, dos seus valores com os valores da profissão. Mas, na verdade, não precisa ser assim. Você consegue trazer os seus valores e trazer o seu pensar com empatia para qualquer profissão. Isso não existe, né? A profissão é uma coisa inventada pelo homem, né? Que a gente precisa de toda essa ordem para que as coisas aconteçam socialmente. Mas o importante de tudo é a gente, de fato, olhar, observar o coração, né? Em primeiro lugar, não julgar. Em segundo lugar, sim, se dedicar com o coração todos os dias. Ai, o André, putz, o André, nossa, bacana demais, lembro demais. O André trabalha com logística, né, André? Fenomenal, aluno maravilhoso. Por isso que você tá aqui, tá ao fim, ganhou o livro, que lindo. Eu divulguei lá pro, como é que ele chama mesmo? Pro representante, pedi pra ele divulgar pra vocês, então ele divulgou, esqueci o nome dele, Matheus, né? Acho que é Matheus. Mas é isso, a discussão é longa, gente, o assunto é muito bom, mas o Instagram ele bloqueia com 1 hora de live e já são 7h57. Gostei demais do papo, nossa, mas rendeu hoje, adorei. E se tiver uma pessoa nessa live eu vou falar, e se tiver 0 eu vou falar. Porque se uma pessoa se abrir para despertar para esse... Opa, tá até pausando aqui já. Se uma pessoa se abrir para despertar para esse tema já é o suficiente e para mim já meu dia tá feito, viu? Gente, contem comigo, vamos conversar no privado, na vida, aqui na live, conto com vocês também, tá? Para vocês me ajudarem aí nessa missão de acordar todo mundo, viu? Um beijo, tô muito grata, muito grata. Pablo, nós temos muita coisa para conversar, viu? Porque essa é um assunto muito interessante mesmo. E eu acho que eu posso te ajudar a ter uma visão diferente, onde você pode analisar essas duas visões e ver qual que você se sente mais à vontade, né? E adotar a sua, porque no final a gente sempre adota a nossa mesmo, né? A gente faz o que a gente quer e é isso mesmo. Nós temos livre-arbítrio. E é para isso mesmo que a gente está aqui, para conversar e ampliar os conhecimentos, né? As possibilidades de pensamento. Eu sou muito feliz com isso, com o conhecimento, porque ele amplia a mente da gente, né? E é isso. Pratiquem a meditação que vocês vão ter esse encontro que eu tô falando, que é a expansão da consciência, que é maravilhosa. Muito bom, gente. Obrigada, André. Obrigada mesmo. Pablo, André, obrigada, gente. Um beijo, bom domingo, boa semana pra nós. Ótima semana pra nós, né? Produtiva, com muito amor no coração, só coisa boa. Vamos mentalizar coisa boa, que essa semana vai ser foda. Eu sou foda porque todo mundo aqui é deusinho, uma deusinha, um deusinho, nós somos tudo foda. E nossa semana vai ser foda. Viu, André? Fica com Deus. Um beijo. Beijo, boa noite.